Olá, meus amigos planilheiros! Hoje, como nós já estamos mais avançados na automação de planilhas no Google Sheets, nós vamos aprender a importar dados entre duas planilhas. E não só isso, além de eu ensinar vocês a importar dados, nós também vamos aprender a utilizar uma formatação que consegue limitar informações de datas e também nós vamos aprender uma formulinha muito simples para calcular horas, certo? Nessa planilha de hoje é um trabalho meu que eu estou trabalhando para uma pessoa que contratou a minha automação para eu poder. Ele é um técnico de automação industrial. Ele tem a empresa dele e ele gostaria de calcular mais as horas, ter uma noção dos pagamentos, ter um controle mesmo do orçamento, dos projetos que ele pega, das horas que ele trabalha e ter um controle disso entre ele e as empresas que ele executa esses trabalhos. Então, hoje nós vamos aprender na prática como fazer isso, não só na prática, na teoria também, que eu vou ensinar tudinho para vocês, tintim por tintim. E vocês vão sair daqui com conhecimento mais avançado ainda, ok? Antes de mais nada, deixa eu ir me apresentando para vocês. Eu sou a Júlia Ribeiro, seja muito bem-vindo para quem não me conhece. Sou especialista em automação de planilhas e tô trazendo mais uma novidade aqui para vocês. Então, bora lá pro vídeo que hoje tá cheio de novidades e vocês vão adorar. Roda a vinheta, pessoal! Então, como que vai funcionar aqui, pessoal? Para início, nós vamos começar do mais simples e terminar com a fórmula de importação de dados, ok? Nós vamos também... para começar, primeiro eu queria mostrar para vocês a parte de validação aqui, que eu vou usar ela para diversas colunas e diversas abas dentro da minha planilha, tá? Nós podemos chamar essas abas aqui, eu chamo elas de abas, mas ela também pode ser chamada de página, tá? Então, que é uma aba também, então vai do seu termo que você quer usar. Você pode chamar tanto de aba quanto de páginas. Nós vamos trabalhar aqui hoje, nesse vídeo, nós vamos trabalhar na aba de orçamento, tá? Porque é aqui que eu quero importar as informações da minha outra planilha para que elas estejam, para que as informações inseridas na minha outra planilha seja importada aqui para mim e eu consiga já automaticamente fazer o cálculo dessas horas, certo? Automaticamente não, ele vai inserir o preço da hora dele, tá? Eu posso aqui também já limitar esse valor, porém eu vou deixar para que ele mesmo edite. Ele solicitou isso para mim, o meu cliente, que ele mesmo quer editar as horas. Então aqui nas horas eu já deixei elas como moeda, tá? Então, todas elas estão como moedas, ó. Se eu colocar aqui, quando eu apago, normal. Se eu botar aqui, eu consigo sempre ter esse valor, tá? Em real, em moeda. O total de horas, ele também vai editar, porém, nós vamos usar duas fórmulas, duas validações de dados na data, em todas as datas aqui, e em todas as colunas, basicamente, que eu precisar inserir datas. E também eu vou validar em horas, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, olha, nós vamos começar inserindo as informações de horas, tá? Então, nós vamos vir aqui em dados, validação de dados. Nos outros vídeos, caso você tenha interesse em aprender mais sobre validação de dados, você pode ver esse vídeo aqui e também tem esse outro vídeo aqui. Então, tem dois vídeos. Um eu explico sobre lista de itens
e um outro sobre intervalo de dados. Também tem um vídeo de caixa de seleção, tá, gente? Então eu fiz vários vídeos mostrando, é bem curtinho, tá? 1 minuto, no máximo 2, para vocês entenderem como que funciona a validação de dados, porque eu posso fazer validação com diversas informações que eu quiser, tá? Então eu fiz 3 já, nós estamos indo, hoje nós vamos fazer mais 2, ok? Então, hoje nós vamos usar a validação em números e a validação em data, e vocês vão entender como que isso funciona. Aqui, vocês já me conhecem, já sabem como que eu trabalho. Aqui, ó, ele já selecionou para mim da F6 a F24, mas eu sempre vou, como ele tem muitos clientes, esse meu cliente, ele tem muitos clientes, então eu já vou fazer uma planilha automatizada para ele, tá? Então, eu vou colocar da F6 até F1000, lembrem, nós vamos dar, aqui ele já está mostrando para mim, ó, selecione um intervalo, então, lembra, a gente já selecionou onde a gente quer, então eu vou estar na aba de orçamento da coluna F6 a F1000, posso dar um ok, ele já entende para mim onde que eu vou, em quais colunas ele vai colocar esse intervalo, em qual coluna, e em quais dados, tá? Em qual coluna e a quantidade de células, tá? Júlia, posso colocar da F6 da F6 a H1000? Pode, ok? Você pode, se você tiver assim, ó, várias datas, por exemplo, data inicial, aqui no caso a gente vai trabalhar com horas primeiro, então, por exemplo, você tem horas ali, hora inicial, hora de almoço, hora de saída para o almoço, retorno do almoço e saída mesmo, onde o funcionário terminou, você pode colocar. Então, eu comecei na coluna A e fui até a coluna D. Você coloca da A1 até a D1000, tá? É à vontade. Aqui, no caso, eu só estou usando essa coluna de horas, então eu vou colocar só nela, mas você pode fazer. Então, você vai colocar ali, ó, ao invés daqui ser da F6, por exemplo, ó, F6 a H1000. Ele aceita essa informação, tá? Olha só, ele aceita. Então, todas essas colunas e linhas, porque ele tá falando da F6, então começa na coluna F, linha 6, até a H, linha 1000. Então, ele também vai dar H6 a H1000, tá? Nesse caso, a gente não vai fazer isso. Eu vou voltar aqui para F, porque eu só quero nessa coluna F no meu orçamento, certo? Aqui ele já começa com a lista de intervalo, eu não quero, eu vou colocar um número, tá? Então, eu vou colocar um número, e eu vou colocar que esse número, ele tem um limite para trabalhar, tá? Então, ele tem um limite de 1 até um limite de 10 horas por dia, tá? Então, caso eu coloque um valor a mais, ele vai rejeitar a entrada para mim. Então, é o limite mesmo que ele tem nesse contrato com a empresa, tá? Então, eu quero que ele rejeite a entrada, não quero que ele mostre um aviso, porque é importante que ele não possa ficar alterando isso, tá? Então, se mostrar um aviso não é interessante, porque mesmo que fique vermelhinho, muitas vezes as pessoas nem leem. Então, rejeitar a entrada analisando mais esses critérios de dados, rejeitar a entrada é mais interessante, tá? Porque daí não tem como a pessoa colocar mesmo. E ele mostra um texto, ó. Então, eu quero que ele mostre pra mim quando ele rejeitar, ó. Ensina o número de 1 a 10. E eu vou salvar. Se eu vir aqui em inserir 20, ele não aceita, tá bom? Muito simples, muito fácil. Essa opção é com números, tá bom? Nós vamos colocar aqui também... Deixa eu trazer o rostinho por aí. Nós vamos colocar também a data, tá? Aqui, na data de finalização, ele vai vir aqui na validação. Agora, nós vamos colocar uma data. E a data, nós podemos colocar entre datas, tá? Então, é uma data válida, ele vai aceitar. Se você colocar números, ele não vai. Por exemplo, se eu colocar assim, ó, 25/5/2021, ele não vai aceitar.
ele vai aceitar quando você colocar barra. Então, pra ele, data é barra, tá? Nem tracinho, nem nada, ele só aceita barra, tá bom? Então, a data é igual a, ó, eu posso limitar, ó, o mês e o ano. Ela é antes de, então ela é antes disso. Se for depois disso, ela já não aceita, tá? Em ou antes de, então ela aceita até isso. Então, ó, antes ela só aceita antes, né? Depois disso, agora ela aceita entre essa data e antes dela. Depois dessa data, então depois de 2020, ou depois do 5 de 2021, em ou depois, então é a mesma coisa do antes, então naquela data ou depois dela, tá? Entre, olha que interessante, eu posso colocar entre esse ano, por exemplo, se essa planilha for só desse ano, eu posso colocar entre 1 de 2021 a 1 de 2022. Olha que legal. Ou não está entre, então ela não está, se eu colocar entre essas, ela não vai aceitar, ela só vai aceitar algo que não está entre. Então ela tem aquela aceita se está entre as datas, e se você colocar uma que não está entre, ela não vai aceitar, ou que não está entre. Então a que não está entre, ela não vai aceitar as datas que estão entre essa daí, ela só vai aceitar datas que não são iguais às que eu delimitei ali. Nesse caso, nós vamos colocar uma data válida, tá? Vamos rejeitar a entrada, mostrar no texto, então digite uma data válida. Ah, peraí. Aqui, ó, esqueci de colocar. Opa, não é o F. É a coluna, peraí. É a coluna N A N, tá? Ah, tá, perdão. Eu entrei aqui na F. Aqui na data. Tinha errado aqui, pessoal. N6 a N1000, certo? Dá um salvar. E aí, ó, se eu vim aqui colocar o número 5, ó, ele não aceita, tá? Então, ele aceita. Ó, 5, ele não aceita, tá? Ele só aceita a data para ele só com barra, ok? Nós vamos também vir aqui em pagamento. Aqui, já para facilitar, eu já vou colocar, tá? Todas as validações que eu quero. Então, eu quero da H6 a H1000, porque nessa aba de pagamentos eu também vou trabalhar com ela, ó, já coloquei uma data, tá? Tinha colocado aqui sem querer. Ó, é importante, ó, tava um ponto e vírgula não, tá, pessoal? É sempre 2 pontos, ok? Salvar. Então, aqui também já tem a data. Aqui na data da entrega, nós também vamos colocar, tá? Então, a mesma coisa. Percebam, é você dominar as funções e trabalhar com elas. Aqui, olha só, nós estamos usando funções que nós já conhecemos, tá? Só mudou alguns critérios. E nós estamos fazendo inúmeras automações, certo? Com informações que a gente já conhece. Lógico que a gente vai avançando conforme as etapas, tá? Vou trazer para vocês. Aliás, comenta aqui para mim se vocês estão gostando da aula, tá? Seu comentário faz muita diferença. Não estou vendo vocês comentarem, tá bom? Tô um pouquinho chateada porque é com carinho que eu faço isso. Vocês estão aí, o mercado está solicitando muito profissionais qualificados para poder trabalhar com automações, certo? Aqui nós vamos aprender automação do zero ao avançado, e o avançado é muito mais do que você rodar uma simples macro, tá? Até porque eu já trouxe macro aqui para vocês. Nós vamos aprender muito mais coisas, então
aprender a trabalhar com scripts. Futuramente eu tô preparando aí uma aula muito legal de script para vocês. Então nós vamos aprender agora a entrar no nível de programação, tá? Então comentem aqui pra mim se vocês estão gostando, se tá sendo legal, tá sendo útil pra vocês, porque eu tô fazendo com muito carinho, muito amor mesmo, porque é um sonho sendo realizado de poder estar aqui ensinando vocês. E o seu comentário é muito relevante, porque se eu não soubesse que vocês estão gostando, como eu vou saber o que eu preciso trazer, o que eu preciso melhorar, entendeu? Então é essencial vocês comentarem. Eu tô pedindo mesmo, fazendo um pedido para vocês de coração, para vocês deixarem seu comentário, porque ele faz a diferença aqui, tá bom? Então vamos lá continuar. Como que funciona aqui? Então, nós já colocamos a data, erro comum, tá? Aqui, ó, coloquei 2 valores, olha só. Então, coloquei a minha data, já salvo, tá? Todos os lugares onde tem data, certo? Aqui nós não vamos mexer, certo? Aqui é um segredo que eu vou abrir aqui pra vocês, que eu tô preparando pra vocês, não vai ser agora, tá? Vai ser mais pra frente, mas eu vou estar mostrando no meu Instagram partes desse projeto. E nesse projeto aqui nós vamos criar um aplicativo, tá? E sabe o que é melhor? Não vai ter programação nenhuma. Você tem ideia disso? Um aplicativo, geralmente, você precisa aprender a linguagem de Android, Flutter, que também estou querendo aí começar um projeto disso. Ainda não vou começar, mas é um projeto aí futuro. Mas nesse daqui nós vamos fazer, eu vou criar um aplicativo para esse meu cliente. Ele pediu isso porque ele trabalha assim no chão de fábrica mesmo, e muitas vezes ele também precisa viajar e não, ele tá perdendo. Ele reclamou para mim assim: Júlia, estou perdendo os papéis, às vezes eu não tenho tempo de ir no computador, anotar numa planilha, usar planilha no celular é muito ruim. E eu falei assim: cara, vamos criar um aplicativo. Assim, é a única solução. Eu coloco um aplicativo e mostro pra você como que funciona. E eu vou trazer isso pra vocês, tá? Não vai ser agora. Já estou dando um spoiler aí de um futuro que vai vir. E eu quero que vocês comentem pra mim também, tá bom? Se vocês têm interesse em aprender aplicativos, porque é uma automação a mais da planilha. Lembra que eu mostrei aqui em ferramentas, app chip, criar um app? É isso que nós vamos aprender, meus amigos. Eu quero ensinar muito para vocês isso daí, porque isso é o futuro da automação de planilhas. É o futuro que tá vindo aqui, o mercado tá vindo pro Brasil com tudo, não só pro Brasil, mas o Google Sheets está trazendo uma série de inovações e eu quero trazer tudo para vocês, tudo mesmo, principalmente se você tá começando, se você também já tá num nível avançado, se você já tá entrando no mercado de trabalho, isso é muito interessante, tá? Porque é o futuro da automação. Então, vamos voltar lá. Para nosso orçamento, nós já fizemos as datas que eu falei para vocês. Agora nós vamos fazer também eu quero calcular as minhas horas, tá? As horas vai ser bem simples, é uma função de soma mesmo, certo? Nós vamos aprender outras somas conforme eu for... nós vamos evoluindo no processo, tá? Então, não se preocupem, eu vou trazer tudo aqui pra vocês. Mas é que, nesse caso, olha que interessante, eu consigo usar uma informação simples para fazer um cálculo que ele teria que talvez calcular tudo à mão, tá? E não é interessante. Então, ele vai pegar o quê? O preço da hora dele e vai fazer nesse caso não é uma soma, tá? Mas para fazer uma multiplicação eu também uso a soma, tá? Não tem problema. Vezes o total de horas trabalhadas nesse projeto. Não é só no projeto, tá? Vocês vão ver aqui, pode ser que seja o mesmo projeto, a mesma máquina, no caso dele é máquinas, e pode ser que seja a mesma máquina, mas com trabalhos diferentes, tá? Que ele vai estar executando. Então, nós vamos dar um Enter. Eu vou puxar tudo para baixo, tá? Puxa para onde você quiser, tá bom? Eu vou puxar até aqui e depois, conforme ele for aumentando... Então, ó, se eu colocar aqui, ó, R$22.
e ele trabalhou 8 horas nesse projeto, olha só, ele já soma pra mim R$176, tá? Que ele vai receber. Então, vocês vão ver depois, ó, se ele colocar 11 já não aceita, tá? Então, o máximo que ele pode fazer é 10 horas, tá bom? Dentro de um projeto, tá? Mas a gente pode mudar isso, ok? Então, ao decorrer do processo, ele pode ser alterado, ok? Então, agora, praticamente essa parte de automações que nós iniciamos já está quase pronta. Nós também vamos fazer agora, vocês devem estar ansiosos, né, para aprender a importar dados de uma planilha, mas nós vamos fazer, aguarda aí que já está chegando. Vamos fazer nós vamos fazer a formatação condicional, tá? Opa. Deixa eu pausar aqui, que eu preciso fazer xixi. Então, aqui, pessoal, a gente já tá praticamente quase todo o nosso processo finalizado. Nós vamos agora importar os dados dessa planilha aqui, certo? Primeiro, antes de nós começarmos a importar os dados, eu quero deixar algumas regras que são importantes vocês seguirem para que a sua importação ocorra de forma correta, ok? Para não ocorrer erros futuros, tá? Julia não avisou. Tá avisando agora, estou avisando. Em primeiro lugar, para ele importar esses dados, vai funcionar da seguinte maneira. Ele vai importar em ordem, ok? Viu, cachorro? Toda vez que eu vou gravar vídeo, ele fica aqui do lado, tá? Ele deita no sofazinho e aí ele fica aqui junto comigo. Ele é muito companheiro, então ele tá sempre do meu lado. Então, como que ele vai funcionar? Precisa as colunas estarem em ordem, tá? Porque é assim que ele vai importar. A função que a gente vai utilizar é a import range, tá? Então, ela importa de outra planilha. Entretanto, tem outras informações, outros tipos de fórmulas que importam dados também, ok? Não só a import range. Tem a import HTML e essa é muito legal. Eu vou trazer na próxima aula para vocês. Vocês vão ver que interessante. Ela importa dados de páginas, tá? Em HTML. Então, isso é muito legal mesmo. E aí nós vamos começar a avançar muito mais. Eu digo que somos os falcões das planilhas, certo? The Falcons, porque estamos a todo momento voando, alavancando, né? E Falcon é um dos foguetes da SpaceX, que eu amo muito, adoro essa tecnologia, esse tipo de tecnologia. E eu acredito que nós somos os falcões, porque nós estamos sempre voando igual um foguete mesmo, igual o pássaro, a ave mesmo, né? Que voa sempre em busca de melhores ambientes e caçando ele sempre está em busca de novos locais para caçar. E eu acredito que um falcão é assim, ele sempre está em busca de novos ares para melhorar o seu desenvolvimento. Então vocês aí são os falcões, do futuro das planilhas. E então aqui, para nós finalizarmos, nós vamos fazer essa importação. O importante, pessoal, se vocês perceberem aqui, olha só, vou até ver se eu consigo dividir a minha tela para vocês. Dividir a tela para ensinar para vocês seguro a aba que eu quero, tá? Venho aqui no cantinho da sua tela, tem que aparecer aqui. Aqui, ó, carambinha, ela apareceu e sumiu. Aqui, ó. Aqui, ó. Apareceu. Ele pode dividir até em 4, ó. Aí eu solto. Quando aparecer aquele retângulo, ele vai dividir até em 4, tá? Pra você selecionar. E aí eu quero que venha essa outra planilha aqui. Só que nós vamos entrar aqui, ó. Então, eu quero mostrar pra vocês, ó. Aqui, aqui ele vai colocar a máquina, porque o que ele vai fazer? Esse banco de dados, ele vai
fornecer essa planilha para o cliente dele. Porque o cliente dele vai listar todas as manutenções que tem que ser feitas, tá? E daí, esse meu cliente vai atualizar essas informações aqui na aba dele. E ele quer que essas informações sejam preenchidas para cá, tá? Para essa planilha aqui de controle de horas. Não só de horas, né? Eu vou até mudar o nome, mas é de controle aqui. E ele quer que importa dessa de banco de dados. Máquina, a coluna aqui em si não voga muito, tá? O que vai vogar é o intervalo que eu quero que ela seja exportada. Porém, de acordo com o intervalo, ele vai em ordem, tá? Tá bom? Então, se eu colocar aqui que eu quero o intervalo A e B, ele só vai me trazer A e B. E ele vai trazer nessa ordem, tá? A em B, ok? Então, ele não vai considerar isso. Por exemplo, se eu colocar lá, ele vai considerar isso. Então, se eu colocar, mesmo que eu coloque lá na P, ele vai importar aqui pra mim, ok? Então, eu coloquei tudo em ordem. Então, eu quero o projeto é a máquina, tá? A descrição é a descrição do trabalho. O tipo de serviço aqui, ele queria que eu controlasse se fosse manutenção ou programação, tá? Eu já fiz um teste aqui pra gente, eu já deixei preenchido pra vocês verem a importação acontecendo. E ele vai vir nessa ordem, ok? A data, que é o prazo estipulado. O prazo máximo foi o que a empresa deu. Eu não vou colocar aqui no orçamento, tá? O prazo máximo, mas vocês podem colocar caso vocês forem utilizar essa planilha como um exemplo, ok? Então, ele vai copiar só esses 4 dados aqui, da coluna A, coluna D. Então, vamos lá, pôr a mão na massa para vocês entenderem. Então, vocês entenderam até aí que eu coloquei em ordem, tá? Porque é a ordem que ele vai importar. Se eu colocasse lá na O, ele vai importar lá na O para mim, ok? Porém, ele vai seguir da O, P, Q, R, tá? Que são 4, O, P, Q, R. Então, se eu colocasse na O, ele ia seguir essa ordem, tá? Não tem problema, ele não vai importar lá na A, ok? Ele vai importar da onde eu quero que ele importe, onde a fórmula está, ok? Então, vamos lá para a fórmula. Começamos sempre com o igual. Import, ó, percebam, ó. Tem import XML, que ele importa dados online, ó, ele importa dados de dados estruturados online, olha que interessante. Então, se eu tenho um banco de dados online, ele consegue importar para mim, tá? Ele importa até de Power BI e essas outras tabelas ele consegue fazer com o XML. Ele importa data, que em inglês você vai falar assim, mas Júlia, data? Não, gente, em inglês data significa dados, né? Até porque a profissão que eu estou seguindo é cientistas de dados, que é a graduação que eu estou fazendo, ela se chama Data Science, tá? Então é cientista de dados. Então data significa dados em inglês, tá? Feed, ele consegue importar essas informações de feed. Se você já entrou em alguma página, por exemplo, no UOL mesmo, ele aparece lá, né? Essa página é feed RSS, que é um tipo de informação que ele consegue importar também. Então, olha que interessante, se você vai importar previsão de tempo, ele consegue fazer isso. E o HTML, que ele vai importar de uma página, ó, então uma tabela ou uma lista em uma página HTML, isso é muito interessante, tá? E nós vamos usar o import range, tá? Porque é ele que importa dados de outra planilha. Clico nele aqui já, para me facilitar. E aí, vamos lá. O que ele precisa? Ele precisa de 2 informações, 2 critérios, tá? Quais são esses? Ele quer a URL da planilha. Então, vou pegar aqui a URL da planilha. Dou um Ctrl C. Venho aqui. Precisa que as aspas estejam abertas, tá? Para ele entender que é um endereço, senão ele não entende. Já coloquei o endereço da planilha. Dou um ponto e vírgula, e agora ele quer o string de intervalo, tá? Ele precisa dessas 2 informações para ele poder funcionar corretamente, certo? Então, a string de intervalo, ele é o quê? Você pode colocar, porque se você não colocar, se você só colocar um intervalo, tipo assim, ó, sem colocar a aba que ele vai trabalhar, ele vai já pegar da primeira aba, tá? Então, no caso ali, eu tenho a minha aba que ela chama projetos, tá? Vou até voltar para vocês verem. Mas pode ser que essa informação, pode ser que aqui ele ensina mais abas. Se eu não identificar, ele sempre vai pegar dessa daqui, tá?
Então, no caso, eu vou identificar aqui a projeto que eu quero e da onde eu quero pegar essas informações, que são as colunas e as linhas, tá? Então, da onde que eu quero pegar essas informações? De novo, novamente, precisa estar entre aspas, tá? Porque ele entende que é uma string. Para quem já tem aí um conhecimento um pouco mais aprofundado ou iniciando mesmo em programação, vocês vão aprender sobre strings, né? O que são elas dentro da programação. Strings são textos, tá? Então ele consegue entender isso como textos, porque ele tem, por exemplo, float, double, que são números reais, reais com vírgula. Não, na verdade, reais já são com vírgula, mas assim, um float é com 2 casas após a vírgula. Um double, ele tem mais de 2 casas após a vírgula. Então, é um número maior, com mais dízimas periódicas. É um número integer, que é um número inteiro. Então, ele tem essas informações. Ele também trabalha com esse tipo de lógica, tá? Então, para ele, uma string é um texto. Então, ele vai ler isso e fala, opa, isso é um endereço. Se eu não colocasse entre aspas, ele não entendeu o que é. Porque aqui, ó, ele tem https.org, Google, aí do nada tem número. Então, para ele não entendeu o que é. Tanto que se eu tirar aqui, ó, vou até tirar para vocês verem, que eu gosto da gente ficar bem esclarecido mesmo, ó. Ele ainda tá verdinho porque ele está abrindo a aspas, mas se eu fechar aqui, ó, ele não entende mais nada, ó, barra, barra, ele já entende que, ó, não é possível analisar o operador nesse contexto, porque barra, barra, para ele pode ser que seja uma fração, ou uma divisão, então ele não entende, ó, o zero aqui, ó, tá vendo, ó, ele entendeu como um número, então ele não vai entender, então eu tenho que colocar as minhas aspas, opa, peraí, aspas aqui, tá? Antes do ponto e vírgula, certo? Então, eu fechei, aí ele entende, ó. Quando eu chego aqui, ele nem me mostra nada, ó. E aí, nós vamos colocar um intervalo, que é o projeto. Opa, tem que estar encaixado, tem que estar escrito idêntico ao que tá. Se eu escrever projeto pequeno, ele não entende. Lembrem lá, quando a gente fez a validação, ele precisa de uma exclamação, que ele entende que terminou essa exclamação, tá? Então, a exclamação, ela finaliza ali. Projeto, eu quero que ele puxe pra mim. Vamos lá ver. Ele sempre tá mostrando pra vocês. Opa. Banco. Então eu quero que ele comece. Opa. Como ela é o meu título, eu quero que ele comece pra mim na A2. Tomem muito cuidado, tá? Conforme vocês forem alterando, por exemplo, aqui eu deixei simples. Porém, se você for inserir mais dados aqui, por exemplo, Júlia, eu quero um cabeçalho, eu quero inserir uma imagem. Falando nisso, se você quiser aprender sobre imagem, tem um vídeo aqui onde eu ensino vocês colocarem a imagem, tá? E tem aula completa também, onde eu fiz uma planilha profissional. Então, se você quiser deixar mais profissional, quando você inserir mais linhas acima, você tem que tomar cuidado, porque essa linha, ela deixa de ser A2, ela vai descer e ela começa a ser outra linha. Então, é importante ter esse feeling aí, olhando, analisando o projeto, essa análise do projeto, porque daí você vai lá e altera, porque daí ele vai começar a trazer tudo que tá na A2. Então, aqui eu vou colocar tudo que tá na A2 até a D1000, tá? Pra ele trazer pra mim. Então, no caso, perdão, eu vou trazer tudo que tá na D2, tá? E aí nós vamos puxando e vamos, ele vai trazer da A3, entendeu? E assim por diante. Então vamos lá, só pra vocês entenderem, ó. Deixa eu voltar lá de novo. Projeto, tá? Que é a aba. E eu quero que ele traz pra mim nessa linha da A2. Ó, nós vamos colocar até a D1000 mesmo, tá? Então tudo que ele for atualizando e fecha parênteses. Pode dar um enter. Opa. Aqui, ó. Peraí. Então, pessoal, olha só, tava dando um errinho aqui. Só você atualizar, tá? Eu atualizei, ó, ele tá até processando pra mim, ó, ele nem atualizou aqui, ele vai aparecer que a edição foi feita, certo? E ele já começou a inserir. Aqui também tava um bugadinho, mas é porque ele precisava atualizar, tá? É normal. Como ele tá na nuvem,
ele vai sempre precisar dessa atualização, certo? Ele está na nuvem, a gente tem que entender isso. Ele não está na sua máquina, e mesmo quando ele está na sua máquina, a renderização dele é feita pela nuvem. O que é renderização, Juju? O que é? A renderização é ele sempre estar atualizando. Então, como que funciona? Eu quero ensinar isso para vocês porque eu acho isso importante. Você sempre vai... ele precisa trocar informações, tá? 2 máquinas ou mais. Isso acontece na internet, quando eu compro um pacote de internet de uma empresa, que ela traz os cabos. Por que ela traz os cabos? Percebam que a maioria é por cabo, quando não é um chip. Mesmo assim, eu tenho que ter essa troca de informações, porque é uma troca de informações mesmo, literalmente. Então, o fato e aqui a nuvem é essa nova inovação aí que tá vindo para ficar aí, perpetuar por séculos até, gente. Se não vir uma outra informação aí muito mais inovadora, a nuvem é a nova inovação na tecnologia, certo? Os estudos da nuvem já tá vindo aí há mais de 20 anos, até mais, porém agora é que ela conseguiu se concretizar no mercado e viram quanto que ela é essencial. Então, na nuvem, eu tenho um servidor local onde eu permito que meus usuários consigam acessar. Como? Com e-mail, por exemplo. O e-mail é um servidor, né? Então, dentro lá do Google, por que é gigantesco? Porque tem salas de servidores onde eles conseguem armazenar essas informações e disponibilizar elas pelo mundo, né? Mundo afora. Porque as pessoas, por exemplo, têm suas contas de e-mail, elas conseguem acessar o Google Fotos, os pacotes do Workspace. E essas informações são todas na nuvem. Então, ele precisa dessa renderização porque ele está trocando informações entre servidores. Então, o meu computador, o seu computador, de qualquer pessoa, celular, tanto faz, ele está trocando informações com o servidor, certo? Então, é essencial que ocorra a atualização. Sempre você está atualizando a sua página para que aconteça essa renderização correta, certo? Uma coisa que eu não falei pra vocês é que caso vocês, por exemplo, depois eu vou mostrar aqui pra vocês. Bom, vamos lá. O que eu queria falar pra vocês? Se você for fazer uma nova automação, por exemplo, e essas planilhas, porque essa planilha aqui, ela foi criada por outro e-mail meu, ok? Eu tenho 2 e-mails e eu criei ela com um outro e-mail. Quando eu fiz, eu tive que pedir a solicitação, tá? Então eu não conseguia, os dados não eram carregados aqui porque não fui eu que criei. Então, caso vocês forem compartilhar essa planilha com outra pessoa, ela não vai conseguir carregar esses dados aqui. Então, é necessário que você venha aqui em compartilhar e compartilhe com a sua lista de e-mails. Olha, no caso aqui, ó, são os meus 2 e-mails, ó. Então, meu e-mail pessoal e o meu e-mail da empresa. E também tem eu posso compartilhar com outras pessoas. Então, eu coloco aqui, ó, esse é o meu cliente, tá? Então, eu posso trazer aqui o e-mail dele, o e-mail das outras pessoas que vão participar, porque senão não carrega a informação, tá? Então, é necessário que tenha a permissão, ou você vai ter que pedir permissão, e daí você aguarda a pessoa que criou, que tem uma permissão, permitir o seu uso, tá? Senão os dados não são carregados. Então, aqui já está, ó, eu coloquei, ó, por exemplo, ó, a máquina, o projeto é dessa máquina aqui, a Romana. A descrição do trabalho é ligar os cabos, por exemplo, foi um exemplo que eu coloquei. Vamos preencher aqui, ó, para vocês verem o preenchimento acontecendo de forma automatizada, certo? Então, vamos aqui, ó. Vou colocar a Romana de novo. Romana, programar interface lógica. Perdão, programar interface, vou colocar lógica, mas não é CLP nesse caso, eu quero que ele programe para mim. Percebam que o Romana já carregou aqui, olha, ó. Coloquei o dedo na tela, ninguém vai ver. A interface lógica, a Romana já carregou aqui, então é a interface lógica, mas esse é um inversor. Frequência.
É uma programação. Opa, ó, tá vendo? Ele só aceita o programação manutenção. Caso eu queira mudar, e a data da entrega até o dia 15/6/2021. Percebam, olha lá, está carregando automaticamente, tá? Percebam que também não está carregando, por exemplo, o prazo máximo. Quem tem o controle é só quem está preenchendo, tá? O prazo máximo. Pode ser que eu queira, Júlia, quero colocar, adiciona mais uma aqui e muda aqui, tá? Porque aqui, olha, ó, se eu adicionar, por exemplo, aqui, olha, ó, vou até mostrar pra vocês, ó. Percebam que eu também não precisei colocar nessa, eu só coloquei em uma e ela puxou pra todas as outras. Se eu quiser puxar só uma linha, também dá, ok? Então, ó, percebam, ó, eu vou colocar aqui, olha, ó, que ele vai até a E1000. Ó, ele carrega. E agora, olha só, na E1000, ó, ele pega e traz essa informação, tá? Como, o que acontece? Quando ele usa barra, ele entende que é fração, ok? Então, para ele vai entre 5 sobre 4, sobre 0,6, sobre 2021, tá? Então, ele faz o cálculo e traz isso. É um erro, tá? Aconteceu não um erro, né? Mas ele não entende. Isso, ó, eu atualizei, percebam, ele carrega, tá? Conforme eu vou atualizando as informações aqui, ela vai trazendo pra mim, olha que interessante. Júlia, posso usar outro tipo de dado? Pode, gente. Fica a critério de vocês. Eu não quero aqui mostrar que vocês têm que usar a minha planilha. Eu quero que vocês estimulem, sempre vou trazer isso. Toda aula você vai falar isso? Sim. Toda aula a tia Ju vai falar isso, porque é importante. Vocês têm que explorar a criatividade de vocês, ainda mais no mundo que estamos hoje. O mundo que estamos hoje está em constante evolução. O que está vindo aí de informações é muito grande. Hoje a gente tem a quantidade que a gente tem de informação hoje no mundo, por dia, equivale ao que os nossos pais tinham em um ano, entendeu? Em um dia a gente tem informação de um ano que os nossos pais tinham, entendeu? Então é muita informação, tá? Então a todo momento a gente tá sendo obrigado a se aperfeiçoar. Então é isso que eu tô trazendo para vocês, o aperfeiçoamento, a criatividade, a busca pelo conhecimento, certo? Então eu vou fazer o cálculo aqui, ó, por exemplo, eu vou ter 10 horas, 10 reais, 22 reais a hora, aqui é 22, aqui já é 25, aqui eu vou até pôr um pouquinho mais, 32, que é programação, aqui é um CLP, para quem não conhece, eu também tenho meu curso de eletroeletrônica com automação de máquinas, mas eu não trabalho mais nessa área, tá? Então eu busquei outra área para mim. Lá também tem as programações, tá? Então, mas é tudo voltado para máquina, para linguagem de máquina. Aqui é mais para computação e gestão, certo? Então, essa programação de CLP, ela tem uma certa diferença no preço, certo? Porque o CLP é mais robusto, é um tipo de programação também mais avançada, né? E a programação do inversor de frequências, ela já trabalha com outro tipo de interfaceamento e de trabalho com a máquina, certo? Então, eu vou colocar as horas aqui. Aqui, gente, eu coloquei 10, mas pensando bem, depois eu vou alterar, porque pode ser que seja o trabalho leve mais horas, tá? Você pode limitar também, ó, Júlia, quero aumentar. Volta aqui entre 1 e 40, por exemplo. Certo? Aí, ó, se eu colocar 45, ele não aceita, tá? Então, eu posso vir aqui e colocar 25, 22. Opa, safadinha. Vamos lá. Alguma coisinha aconteceu aqui. Ah, tá. F6 a F1000. 45, certo? Então, aqui, ó. Percebam? Olha só. E ele já consegue saber se está acontecendo. Aqui, ele pode vir e pintar ela, tá? Júlia, tem como pintar todas? Não. Não tem, tá? Ou você vem e pinta de uma vez só, ou você deixa assim mesmo, tá?
Então, se não, ele vai ficar vermelha. Posso colocar aqui em desenvolvimento e ficar amarela? À vontade, tá? É uma sugestão também, em desenvolvimento, ou se ele não vai fazer esse trabalho. Não, esse trabalho aqui eu não vou fazer, vou jogar para outro cliente, tá? Então, até para ele ter um controle disso, tá? Na próxima aula nós vamos continuar trabalhando nessa planilha, certo? Por hoje foi só isso. Só isso não, né, gente? A gente aprendeu muita coisa, né? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado, que isso faça muita diferença no seu trabalho, no seu dia a dia, que essas fórmulas que eu preparei com muito carinho, esse desenvolvimento, essa metodologia que eu aprendi durante a minha jornada nas empresas, trabalhando diretamente com isso, faça muito proveito na vida de vocês e que vocês consigam evoluir também, conseguir aquela promoção, conseguir alavancar sua carreira, alavancar sua empresa, se você é um empreendedor, um microempreendedor. Eu espero que eu tenha ajudado muito vocês. E comenta aqui pra mim, sou um falcão da planilha. Você tá sempre em busca de inovações, de melhoria no seu trabalho, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!